juntos esta noite. Eu queria dizer, em primeiro lugar, para o Felipe Santa Cruz, se eu não te conhecesse, eu diria, nunca te vi, sempre te amei. Que alegria rever a OAB! Você que une hoje as entidades da advocacia, une e lidera. Eu vejo aqui a doutora Rita, presidente do IAB, que nos honra com a sua presença, é uma alegria para nós. Vejo aqui o presidente do DDD, meu querido amigo, colega, companheiro de trincheiras, Fábio Tofik, e primo também. Vejo tanta gente querida. Vi tantos e tão qualificados ex-presidentes da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, e quero saudar os juízes aqui presentes, na pessoa do Fernando Mendes, atual presidente da AJUF, que nos honra com a sua presença. Mas vieram também pessoas, e uma pessoa muito especial do Ministério Público. Eu não sei se ele está aí, eu não consigo ver, que é o Arnaldo Ocepiano. Está lá o Arnaldo, que é membro do CNJ, promotor de justiça, procurador de justiça, grande nome do Ministério Público, que honra há um tempo a instituição a que ele pertence e a própria cidadania. Obrigado, Arnaldo, pela sua presença. Nós somos um grupo novo. Nosso grupo se constituiu, se formou em torno da ideia da defesa das prerrogativas. E o nosso grande líder, nós temos dois grandes nomes que norteiam a nossa atividade. Um é o Marco Aurélio Carvalho, sem ele esta noite também não sairia. E o Lênio Steck, nosso mestre de cerimônias maravilhoso, essa figura querida. E o Roberto Podval também, que contribuiu de forma decisiva para que esse evento ocorresse. José Dias Toffoli, querido ministro Toffoli, o que nos une hoje aqui? Já foi dito um pouco pelo nosso querido professor Ives Gandra da Silva Martins, pela professora Ana Isabel, pelo nosso presidente, que fez essa mesma pergunta e com muita propriedade. O que nos une aqui, em primeiro lugar, o amor pela democracia, o amor por isso que é o princípio civilizatório da nossa sociedade, que é o respeito à Constituição. E quando nós pensamos no respeito à Constituição, não propriamente do ponto de vista jurídico, mas como um princípio civilizatório, nós temos que ter em conta que, de um lado, nós temos a contenção da força, e de outro lado nós temos o respeito a direitos e garantias. E por paradoxal que possa parecer, em plena democracia, nós vivemos retrocessos de caráter autoritário extremamente preocupante. Mas foi o Supremo Tribunal Federal que editou a súmula de número 14, porque, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, instaurou-se no Brasil com a ideia de você conduzir coercitivamente, iniciar os interrogatórios e não permitir que o advogado tivesse acesso aos autos do inquérito, uma forma autoritária e policialesca de se conduzir as investigações. E foi, ministro Toffoli, quando Vossa Excelência já estava no Supremo, que se pôs cobro a essa forma policialesca, autoritária de se investigar, que não permitia ao advogado ter acesso aos autos do inquérito. E foi o Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência preside, que acabou com a história das conduções coercitivas como uma forma de pegar de surpresa o cidadão, se ele fosse possível ao advogado sequer acompanhar o seu cliente. Eu vejo aqui o nosso presidente Durso, que também nos honra com a sua presença hoje. Quantas e quantas vezes nós não brigamos por conta disso? E foi o Supremo Tribunal Federal que acabou com essa forma autoritária de se investigar
em pleno período democrático. É o Supremo Tribunal Federal que tem proferido inúmeras decisões de caráter fundamental à própria cidadania. E este trabalho tem sido costurado pela advocacia privada de um lado, mas de outro lado nós não podemos esquecer que quem está trazendo as pessoas pobres ao Supremo Tribunal Federal é a Defensoria Pública, que deu voz a um segmento social que antes não chegava ao Supremo Tribunal Federal. A Defensoria Pública, com a sua atuação decisiva, tem permitido que novos horizontes se abram. Eu não vou falar das inúmeras e importantíssimas conquistas da Defensoria Pública, mas quero dizer aqui, Pedro, na sua presença diante de você, o respeito que nós, advogados, que os juízes e também o Ministério Público têm pela Defensoria Pública. Meus amigos, mas se antes nós estávamos no campo do debate de ideias, se pode conduzir coercitivamente ou não, se pode algemar a pessoa assim de cara, inclusive a pessoa que se entregou, se pode não deixar o advogado ver os autos de inquérito, nós estamos no campo das ideias, debatendo. Mas aí surgiu uma coisa nova. Eu me lembro da Operação Navalha. A Operação Navalha, a ministra que conduziu aquele inquérito, que não se elegeu nem para a síndica do prédio, eu não vou dizer nome, obviamente, porque não seria uma coisa bonita, mas ela não se elegeu para a síndica, mas ela decretou a prisão preventiva como se fosse assim, a Operação Algemas Fáceis. Seria um bom nome para a operação. E o ministro, revogou uma das prisões temporárias. Ele teve essa ousadia, esse topete. Não é que saiu o nome dele na lista daqueles que estavam recebendo dinheiro? Era um tal de Gilmar Mendes. Logo em seguida, a concessão. O que fizeram? Omitiram o nome inteiro da pessoa, pegaram só esses dois nomes para dizer que o tal Gilmar Mendes estava recebendo, o mesmo que havia concedido a medida liminar em habeas corpus, impetrado pelo Conselho Federal, Felipe. Para o quê? Para desqualificar, para avacalhar, para achincalhar. Essa é a nova estratégia que se vem adotando. E isso nós não podemos permitir, porque isso é a antítese da vida democrática. Debate de ideias, sim. Divergências, sim. Agora, desqualificação baixa, mentirosa, para atacar a pessoa como se fez agora, é inadmissível. É por isso, ministro, que nós estamos ao seu lado. Mas não só ao seu lado, ao lado do Supremo Tribunal Federal, como instituição que garante os nossos direitos, os direitos do cidadão. Eu quero encerrar, meus amigos, com aquela célebre frase de Churchill. Para você, Toffoli, permita-me tratá-lo assim. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem. Nós que te admiramos e estamos aqui do seu lado. Muito obrigado.